A informação agora é ao vivo, porque a Polícia Federal deflagra operação que investiga uso de documento falso para a compra de mudas clandestinas de laranja. Lucas Moura, tem algumas informações que eu fico sabendo só assim no ar. E aqui eu já fiquei me questionando, como assim? É muda mesmo? A plantinha do fruto? Boa noite. Muito boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, é um caso extremamente curioso, porque obviamente a gente fica imaginando, que como a agricultura, ela é uma atividade há muito tempo realizada e o plantio, por exemplo, de mudas de laranja não é uma circunstância que nos faz pensar em qualquer situação que envolva um tipo de risco, a gente começa a imaginar que é uma situação mais estranha do que parece. Mas, no final das contas, é o seguinte: como Sergipe é um grande produtor de laranja, a origem desses frutos, dessas plantas que são cultivadas aqui no estado, essa origem precisa ser comprovada. Tem que existir uma comprovação da origem desses frutos, por quê? Porque existe um tipo de fruto ou alguns tipos de frutos que trazem consigo o risco muito grande de que pragas tomem conta de todas as lavouras aqui do estado. E justamente para evitar que isso aconteça, há uma regulamentação muito séria no momento em que é autorizado o plantio e até mesmo a comercialização da laranja, principalmente em grandes volumes. Por quê? Porque se a fonte dessa laranja for uma fonte duvidosa, se a fonte dessa muda for uma fonte duvidosa, o que é que pode acontecer? Uma praga que pode se espalhar por todas as lavouras do estado e prejudicar algo que é muito importante para a economia sergipana, que é a produção de laranja. Sergipe está entre os maiores produtores de laranja do Brasil, inclusive. E aí, isso aqui é dando contexto para que todo mundo possa entender, para que o público de casa possa entender o risco. É uma questão, inclusive, de segurança financeira e econômica para o estado de Sergipe. Pois bem, até aí está explicado. Então, a laranja ela tem que ter procedência para ser plantada e comercializada em Sergipe em grande escala. Tem que ter procedência. E o que é que aconteceu? A Polícia Federal ela deflagrou essa operação que chamou de Operação Citrus. Essa operação, ela investiga justamente o uso de documentação falsa para a compra de mudas clandestinas de laranja aqui em Sergipe. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma casa, em uma residência aqui na capital, e foi realizada também uma fiscalização em uma propriedade rural no município de Boquim, isso mesmo. E essa fiscalização foi realizada com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, que esteve lá para poder apurar se as plantas que ali foram postas, se as mudas que ali foram plantadas eram ou não regulares. Muito provavelmente irregulares, diante do que já tinha imaginado a polícia. O que acontece é que o crime esteve, porque aí vamos lá, para que o público de casa entenda. Então, a planta tem que ser de procedência, ok. E o que é que aconteceu? Por que é que a Polícia Federal entrou nesse segmento e decidiu, portanto, agir? E qual foi o crime que esteve configurado? Nós temos o crime ambiental, pelo plantio irregular da muda. Mas a polícia também identificou o crime de documento falso. Por isso a Polícia Federal está envolvida. Crime de documento falso porque foi o seguinte: esses homens, esses indivíduos, homens, mulheres, não sei, mas esses indivíduos que realizaram o plantio dessas mudas sem procedência, eles tentaram regularizar as mudas depois. Adivinha como? Falsificando esses documentos. Eles tentaram falsificar o documento. E aí, aqui é importante a gente ressaltar. Às vezes as coisas são feitas e as pessoas acham que não há responsabilização sobre isso. Em relação ao plantio ilegal das mudas de procedência duvidosa, essas mudas, o plantio delas resultam em um crime ambiental.
Agora, em relação à falsificação dos documentos, para tentar emplacar no mercado das mudas como mudas verdadeiras, como é um documento que foi falsificado e apresentado a órgãos competentes do poder público, nós estamos diante do crime de uso de documento falso. Veja que situação. Então, esses indivíduos responderão pelo crime de uso de documento falso, responderão também pelo crime, por crime ambiental, naturalmente, diante da situação. É um caso muito diferente realmente do que a gente está acostumado a trazer, mas é um caso de polícia sim, é uma operação deflagrada pela Polícia Federal. E aí você imagina, né, só para te entregar, Mariana, devolver a informação para você aí no estúdio, você imagina, mas plantar laranja, né? Imagine só plantar um pé de laranja ou algumas mudas de laranja com procedência duvidosa e essa praga ou alguma praga se espalhar por todo o estado de Sergipe e prejudicar várias e várias famílias que dependem da cadeia produtiva da laranja. É um mecanismo, aliás, é um cuidado que é necessário. E nesse caso especificamente as pessoas que fizeram, se não já sabiam, mas depois que descobriram, tentaram enganar os órgãos competentes, agiram de má fé e, de acordo com a polícia, precisam ser responsabilizadas. Volto com você, Mariana. Agradeço pelas informações, Lucas.